Agora, isso é ter profeta? Isso é acreditar em profeta? Simplesmente porque nós dizemos que temos profeta? O que é ter profeta? É ser participante da profecia daquele profeta quando a mesma está sendo manifestada, está sendo vindicada, está sendo cumprida, correto? Você sabe que Jesus, frisa outra vez, Jesus veio com o ofício de profeta, correto? Veio com o ofício de profeta. E quem autentica, quem está vindicando seu ofício como profeta, somos justamente nós que podemos crer nas profecias as quais Jesus há 2000 anos atrás profetizou. E quando Deus prediz, profetiza, apenas Ele, nem ninguém mais pode interpretar aquela profecia. Deus é o seu próprio intérprete. Deus interpreta a sua própria palavra, quando mesmo traz sobre ela vindicações. O que são vindicações? É o cumprimento da mesma, correto? Amém? Então a vindicação de um profeta vidente é quando a sua profecia se cumpre. Amém? Eu quero ler convosco uma predição, vocês não precisam abrir a Bíblia, apenas acompanhem aí com a vossa atenção, com a vossa audiência, uma profecia que foi predita por Moisés, ou Deus através de Moisés, creio que seja conhecida da igreja, está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 15, amém? Lerei para a igreja. Moisés dizendo: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti e de teus irmãos. Como eu, diz Moisés, a ele ouvireis, conforme a tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe. Você sabe que Horebe era justamente o monte onde Israel, a nação israelita, estava recebendo os mandamentos dados por Deus, amém? Através de Moisés. Depois de haverem saído em seu êxodo, lá estava Deus dando a Israel a lei. E os mesmos, apenas simplificando, para que nós possamos remir o nosso tempo, senão eu não consigo avançar, sabe que os mesmos, ao ouvirem Deus falando audível com eles, eles não puderam suportar a voz audível de Deus, correto? Deus falando ao vivo, correto? Como nós jamais poderíamos suportar também, se Deus chegasse aqui e falasse diretamente conosco. A razão é esta pela qual Deus se esconde atrás de um véu de carne para trazer sua palavra. E aquilo que Deus determinou perdura por toda a eternidade. Mesmo antes de haver sido escrito aqui nesta Bíblia, isso já era um pensamento, isso já era uma lei na mente de Deus. Deus nunca fez e nunca fará nada sem antes revelar seus segredos, seus mistérios a seus servos, os profetas. Correto? Então, conforme a tudo que Israel havia pedido ao Senhor em Horebe, no dia da congregação, dizendo, veja o que Israel disse ao Senhor: não ouvireis mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, o que Deus disse a Moisés? Falaram bem naquilo que disseram. Foi uma solicitude que Deus se agradou, correto? Então Deus diz a Moisés: eis-lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as palavras que falar em meu nome, eu o requererei dele. Versículo 20 do capítulo 18. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Versículo 21. E se disseres no teu coração, veja, Deus está discernindo os pensamentos dos corações deles, correto? Porque essa era uma indagação, por mais que não se ouvisse falar, uma voz audível, mas lá em seus corações, eles formaram esse pensamento. E se disseres no teu coração, como conhecereis, ou como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Porque se há diante de nós, como Deus está falando, ou trazendo, predizendo a promessa de um
profeta, e esse profeta você sabe que foi Jesus Cristo, a promessa de um profeta para o futuro, evidentemente que surgiria no coração das pessoas as quais estariam atentas àquela profecia, essa indagação. Se o Senhor está trazendo a promessa de um profeta, como eu vou conhecer que aquele profeta é verdadeiro? Como eu conhecerei que aquele ofício é vindo de Deus? É de Deus para que eu possa crer na palavra? Porque ele está dizendo, se o tal profeta vier em meu nome e falar palavras que eu não tenha ordenado falar, o tal profeta morrerá. Então quer dizer que poderia vir profetas predizendo profecias falsas, tanto quanto poderia vir profetas predizendo profecias verdadeiras. E como nós conheceremos se aquele profeta é de Deus, se aquele ofício, um profeta é um ofício de Deus, tal como um pastor, tal como um evangelista, tal como um mestre, amém? Deus mesmo ordenou uns para apóstolos, amém? Pastores, etc. Amém? Efésios 4:11. Correto? Então, se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Eu estava lendo este versículo, meditando no mesmo, e concluía comigo mesmo, que bom que isso possa ser no coração de um filho eleito de Deus, essa indagação, correto? Esse desejo. Como eu conhecerei que aquele ofício é de Deus ou não? Como eu saberei que aquele pastor ele tem um ofício ordenado por Deus para me conduzir? Correto? O profeta chega a dizer que um pastor, o único ministério que o pastor tem qual é que é? É ser profeta. Amém? Essa é a quarta munição do quíntuplo de Efésios. O profeta chega a dizer isso aqui. Amém? O único ministério que um pastor tem é profeta, só que porém é diferente de um profeta vidente. Correto? O profeta ou o pastor como profeta, ele toma tudo quanto foi revelado pelo profeta vidente. O mesmo tem comissão dada por Deus para ir ante ao Senhor em busca do assim diz o Senhor, em busca da revelação, amém? E trazer e passar para nós, para o povo. Moisés mesmo fugia desse encargo que Deus lhe havia comissionado, pois que o mesmo era pesado, correto? Alegou isso ante Deus. Eu sou pesado de língua, não sei mais me expressar, não sei falar. Como eu serei um profeta? Então Deus deu a ele um cargo superior, maior ainda. Tu serás, Moisés, como Deus para Arão, para seu irmão. Arão, o sacerdote. Arão, o profeta. Amém? Arão falava à congregação a palavra do Senhor, porque o mesmo recebia de quem? Recebia de Moisés. Arão, como sumo sacerdote, como pastor, não tinha ordenança para ir ante Deus em busca de revelação, apenas Moisés tinha, correto? Então, um profeta é aquele único que tem a comissão para ir em busca de Deus, em busca do assim diz o Senhor, amém? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem acontecer assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. Amém? Graças a Deus. Amém? Sabe que a Bíblia nos diz, se nós observarmos Provérbios capítulo 28, versículo 19, não havendo profecias, o povo se corrompe, correto? A Bíblia não diz não havendo profetas, a Bíblia diz não havendo profecias, porque será justamente a profecia daquele profeta, quando a mesma estiver sendo cumprida, quando a mesma estiver sendo manifestada, vindicada por Deus, interpretada com sinais, que estará vindicando o ofício daquele homem como profeta, correto? Mas em havendo profecias, não havendo profecias, o povo se corrompe. Mas em havendo profecias, então, ela tem que ser vindicada por Deus, para ser verdadeira. E aquelas vindicações é Deus interpretando. Nós tivemos sobre a face da terra, claro que foi lá no século XX, na entrada do século XX, lá no ano de 1900, esse mesmo sinal messiânico sobre a terra através do ministério desse profeta, embora nós não tivemos vivido lá naquele tempo, mas observando isso através da palavra, da promessa de Jesus Cristo, observando isso através das mensagens, correto? Nós sabíamos que essa mesma classe de sinal
que foi através do qual Jesus, como profeta, se identificou, e Deus, através desse sinal, estava interpretando aquilo que Deus, através de Moisés, havia predito, correto? Que estaria este mesmo sinal messiânico sobre a terra uma outra vez, o mesmo sinal de discernir as intenções e os pensamentos do coração das pessoas, amém? Apenas quem pode fazer isso é a palavra, amém? A palavra é viva e eficaz e é mais apta e mais cortante para poder discernir as intenções e os pensamentos dos corações. Hebreus 4:12, amém? Então, mas em havendo profecias, ela tem que ser vindicada, e as vindicações é Deus interpretando a sua palavra, amém? Lá estava Jesus discernindo as intenções, os pensamentos, os corações das pessoas naquele então, correto? O mesmo sinal messiânico, como é que ele podia entender, discernir? Na realidade não era o homem em si constituído de sentidos finitos como eu sou, como você é, amém? Jesus, o homem em si não podia discernir, não podia conhecer a vida pregressa das pessoas, mas era o Logos, a coluna de fogo, amém? Que era o ofício de profeta através daquela pessoa, através daquele homem, correto? É o Logos, o Espírito Santo, amém? Que é o ofício pastoral através daquele homem. E eu vou saber que aquilo é uma realidade, uma verdade, se aquilo está em concordância com a palavra de Deus. Se estiver em descrédito, aquilo é uma falsa profecia, aquilo é um falso profeta, correto? E Deus não nos deixou às cegas, Deus nos deixou a palavra, Deus nos deixou a revelação, Deus nos deixou a Bíblia, Deus nos deu o seu Espírito Santo, que é esse filtro que nos dá a capacidade, que nos dá a sensibilidade, que nos dá o entendimento, que nos dá a revelação para podermos discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Por mais que aquilo que é errado se aproxime como um fio de navalha daquilo que é verdadeiro, Deus agracia seus filhos com seu Espírito para poder discernir aquilo que é verdadeiro e se opor àquilo que é errado, correto? Mas vamos lá, sétimo selo 84 e 85, correto? O profeta diz aqui: agora Israel, observe, Israel crê em seus profetas, falando da nação de Israel, depois de serem vindicados, correto? Porque isso era um ensinamento que eles tinham. Você leu, observou em Deuteronômio 18:15? Como nós conheceremos que aquele tal profeta é do Senhor? Como nós conheceremos que aquela palavra vem do Senhor? Quando aquela profecia fosse vindicada, então eles saberiam que aquele era um profeta enviado de Deus. Então aquilo era uma lei entre eles. Eles criam em seus profetas, mas apenas depois dos mesmos serem vindicados. E Jesus, como profeta, foi plenamente vindicado entre eles. Veio para os seus, para a nação de Israel, e foi vindicado, e mesmo assim eles não receberam, não creram. Correto? Porque também era uma profecia que estava sendo cumprida ante eles. A sua rejeição a Cristo, a Jesus como Messias, era uma profecia que estava sendo cumprida. A rejeição do povo religioso dos nossos dias, de Laodiceia, cega, nua, infeliz e que não sabe, é outra profecia, outra vez, que foi predita, que foi profetizada, até mesmo depois que Jesus Cristo ressuscitou. Correto? Eu tinha aqui Apocalipse 3, 14 a 22, correto? E que está sendo vindicada hoje. O que é a rejeição das pessoas hoje, rejeitando a palavra? É a vindicação dessa profecia. Você entende agora o que é uma vindicação? É o cumprimento daquela palavra. Mas se você acha e entenderão, pensarão que eles vão crer que estão cegos? Não! Também a profecia diz que eles estariam cegos e não saberiam. Correto? Então Israel crê em seus profetas apenas depois dos mesmos serem vindicados. Em nenhum outro tempo, 85, o profeta diz aqui, sétimo selo, 85, e
em nenhum outro tempo, em nenhum tempo através da era da igreja, isso aplica-se de 2000 anos, correto? Quando ele diz em nenhum tempo através da era da igreja, isso é um tempo de 2000 anos, desde a igreja primitiva apostólica, a igreja protestante teve um profeta. Quer dizer, no espaço de 2000 anos, a igreja protestante nunca teve um profeta. Então ele diz aqui, diga-me quem foi e me mostre. Nunca eles tiveram na era apostólica primitiva um chamado Ágabo, correto? Que era um profeta vindicado, amém? Que era um profeta vindicado, amém? Quando os gentios entraram na herança de Deus, e Paulo virou-se para os gentios, depois de Pedro, como lemos ontem à noite, havia recebido do Senhor, que ele estava tomando um povo dentre os gentios para o seu nome, sua noiva. Então, nunca houve nas páginas da história um profeta gentil, correto? Então, profetas, tivemos na era apostólica primitiva um chamado Ágabo. Agora, isso é completamente diferente de um profeta vidente. Como a ilação que eles fazem. Tivemos na era primitiva um profeta maior chamado Paulo, e um profeta menor abaixo de Paulo, chamado Ágabo, correto? Para quererem introduzirem uma doutrina, um ensinamento, correto? Faz esse tipo de ilações. Então, temos um João nos nossos dias, que é um profeta menor abaixo de William Branham. Mas agora, Ágabo, como um profeta, nunca trouxe concernente à sua profecia um ensinamento que somente um profeta vidente pode trazer no tocante a ensinar, no tocante a trazer algum fundamento para a igreja sobre o qual ela tem que estar sendo edificada. Nós vamos ver aqui mais adiante, amém? Então, apenas relembrando, nós não tivemos profetas videntes durante esses 7 anos, durante esses 2, mas tivemos profecias, correto? E as mesmas hoje estão sendo cumpridas, profecias que estão sendo cumpridas, que foram cumpridas e que se cumprirão, amém? Apocalipse 3,14 é uma profecia que está sendo cumprida. Laodiceia, cega, nua, infeliz e não sabe. Esse espírito laodicense, cego, é terrível, correto? Se não é a graça de Deus, se não é Deus nos dar o ofício certo, o ofício correto para nos ajudar, nós vamos estar presos, correto? Nesse sistema cego, nu, correto? Então você sabe que a vindicação dessa profecia de Apocalipse 3,14, Jesus do lado de fora, rejeitado, amém? Por quê? Por que Jesus foi rejeitado? Por que as igrejas fecharam a porta para a palavra? Quando Jesus é rejeitado, eu digo Jesus sendo a palavra tem sido rejeitada. Eis que estou à porta e bato, correto? Jesus do lado de fora. Muitos evangelistas em suas campanhas usam tal versículo como Jesus estivesse ao lado de fora do coração de um pecador, batendo, tentando entrar, mas a realidade bíblica, a realidade profética é que Jesus tem sido rejeitado. Há 2000 anos atrás, isso era uma profecia que está sendo cumprida, que está sendo vindicada hoje em nossos dias. Jesus do lado de fora desse movimento, correto? Então, o que nós queremos sabendo disso dentro de um movimento onde Jesus Cristo não está, onde Jesus Cristo não é bem-vindo? Amém? Que gratidão, que graça nós alcançamos da parte do Senhor, embora em um pequeno número, mas sempre através daquele pequeno número, daquele pequeno rebanho, qual Jesus disse, não temas, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado, Pai, vos dar o reino. Amém? Nós que estamos incluídos ou inclusos dentro desse discipulado, desse 7º anjo, que é Cristo, que foi Cristo outra vez na terra, amém? Nós estamos propensos a entendermos, a compreendermos, a recebermos por revelação, amém? Então, quando ele veio com essa mesma manifestação de Filho do Homem, como veio no amanhecer, como quando ele veio lá naqueles dias como Filho do Homem,
manifestando esse ministério não para gentil, mas apenas para judeu, porque ele viria com essa mesma manifestação, com esse mesmo ministério de Filho do Homem para os gentios, que somos nós, correto? Lucas capítulo 17, versículos 26 a 30. Lucas 17, versículos 26 a 30. Leiam depois, vocês são conhecedores, mas Jesus predizendo de uma profecia 2000 anos atrás. O que prova que Jesus foi profeta? Que essa profecia está sendo vindicada, está sendo cumprida. Amém? E quando a mesma estava sendo cumprida, havia sobre a mesma vindicações, as quais foram a interpretação desta profecia. Amém? Lá quando Moisés profetizou que Deus levantaria um profeta entre eles, quando essa profecia estava sendo cumprida, havia sobre a mesma sinais, vindicações, as quais eram a interpretação daquela profecia. Lá estavam os clérigos nos dias de Jesus, a ordem religiosa, lendo Deuteronômio 18:15, lá no templo, lá na sinagoga, como as pessoas também leem suas Bíblias, Novo Testamento, Lucas 17, versículos 26 a 30, em seus cultos hoje, e não conseguem ver, não conseguem receber, jogam para o futuro, quando essa profecia tem sido já cumprida, vindicada por Deus, correto? Mas lá havia o eleito, como há hoje em nossos dias, uma pequena partícula. Lá em São João, capítulo 1, versículo 1, 44, 45, os discípulos disseram: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Sob a cabeça dos rabinos da ordem religiosa, passou sobre a cabeça deles, fugiu de seus entendimentos, correto? Não havia uma semente eleita, predestinada na alma, no coração, havia muito conhecimento, muito entendimento, mas pouca revelação, pouca luz da manifestação da palavra para o dia presente, amém? Então, como o profeta diz aqui na mensagem, 7º selo que nós lemos, correto? Voltando aqui apenas um pouquinho, nunca tivemos um profeta vidente, a igreja protestante nunca teve, diga-me quem foi, nunca eles tiveram na era apostólica um profeta, na era apostólica primitiva, um chamado Ágabo, que era um profeta vindicado. Agora, entre os judeus, ele era um profeta vindicado, porque concernente à sua profecia, eu já vou ler para vocês aqui, a profecia de Ágabo, está lá em, agora eu vou depender do smartphone, que está lá em Atos capítulo 11, versículo 28. E nós lemos também uma profecia concernente a seu ministério. Não foi no princípio que nós lemos? Lembra que ele tomou a sua cinta e se amarrou seus pés e suas mãos e profetizou, correto? Que aquilo aconteceria com o homem a quem pertencesse aquele cinto, e aquilo foi com Paulo. E eles clamaram, eles lamentaram, eles pediram que Paulo não fosse a Jerusalém, e Paulo diz o quê? O que vocês estão dizendo? Magoando-me, eu estou disposto não apenas a estar ligado, mas dar a minha vida por Jesus Cristo, correto? Aquilo foi uma profecia, mas é uma profecia concernente a algo natural, não tem nada a ver com algo com relação que vai trazer um ensinamento, um fundamento que é lançado apenas por um profeta vidente. Apenas um profeta vidente pode pôr o fundamento, e sobre o mesmo a igreja de Jesus Cristo é edificada. Não há pastor, não há evangelista, apenas um profeta vidente pode pôr o fundamento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, Paulo diz: eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento, e outro edifica sobre o mesmo. Correto? E é sobre esse fundamento, eu estava mais adiante para ler isso aqui, sobre esse fundamento é que nós estamos edificados. Qual é esse fundamento? Efésios 2, 18 e 19. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Correto? Eu ia mostrar para vocês aqui que neste fundamento que foi lançado, o mesmo se perdeu durante as eras. Fundamento apostólico, que consiste no batismo correto nas águas em nome de Jesus Cristo, que consiste em mulher não pregar, que consiste em uma santa ceia correta, que consiste na ordem da igreja coerente, correta, bíblica, apostólica, amém? Que consiste na ordem apostólica, onde eles dizem que não há ordem mais superior.
que um pastor ele é o ofício mais alto na igreja. Amém? Deixe-me apenas como uma vindicação. 57 da mensagem Festa das Trombetas e 58. Agora recordem, Deus é a palavra. Amém? E a cada era, ele atribuiu a palavra para cada era que estaria na terra. Deus, sendo a palavra, atribuiu sua palavra para cada era, para cada dispensação que estaria sobre a terra, uma porção da sua palavra estaria sendo cumprida. E quando a porção daquela palavra estaria sendo cumprida sobre a terra, ali estaria o Filho de Deus, os quais acreditariam naquela porção daquela palavra. Nem todos, não é para todos. Sabe que a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo foi derramado por muitos, não é por todos, não é para todos, porque nem todos estão inclusos dentro do plano da redenção. Somente o eleito está incluído dentro do plano da redenção. Correto? Mas vamos lá. Então Deus atribuiu sua palavra para cada era que estaria sobre a terra. Ele a atribuiu na era da igreja. E os 7 selos revelam a totalidade disto. Amém? Porque ali reticências, deixe-me ler até mesmo as reticências que o profeta expressa aqui. Havia mistérios que ainda estavam ocultos. Apocalipse capítulo 10, nós encontramos no final da mensagem do 7º anjo, que estes mistérios que tinham estado ocultos seriam revelados. Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 a 7. Observem a razão porque esses mistérios não foram revelados no transcurso das 7 eras, é porque não havíamos tido um profeta vidente. Amém? Porque não havíamos tido profeta durante essas 7 eras. A Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma, voltando outra vez a Amós 3,7. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os pastores? Não. Aos seus servos, os evangelistas? Não. Aos seus servos, os profetas. Agora, há muita diferença em um profeta que é comissionado por Deus, que nasceu com esse ofício e que provará que esse ofício é ordenado por Deus, do que uma pessoa que tem um dom de profecia. Eu quero ver se eu consigo chegar lá. Amém? Posso ir um pouquinho mais, pastor? Amém? Então nós temos aqui a festa das trombetas 58, 57, amém? O profeta onde diz que os 7 selos revelam a totalidade, e você sabe que a totalidade desses mistérios que estavam ocultos durante 7 eras, que nós não ficamos conhecendo, que nós não sabíamos, porque nós não tivemos um profeta. O que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos, diz o profeta. Vamos repetir? 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. E 7 selos são acontecimentos que nós tivemos no percurso de 2000 anos, depois que Jesus ressuscitou. Amém? E Deus deu a revelação a Jesus dos acontecimentos futuros. Então, 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Amém? Acontecimentos que aconteceram no percurso de 2000 anos que nós não sabíamos, mas que já estava ali, já estava escrito, já eram profecias contidas nesta Bíblia. Amém? Então, tivemos profecias. Amém? O Apocalipse é um livro de profecias, a Bíblia em si é um livro de profecias, amém? Que é dada a conhecer apenas um povo peculiar, um pequeno povo peculiar, um pequeno povo especial. Não que somos melhores, mas a graça de Deus, amém? Então deixe-me ler aqui a profecia de Ágabo, amém? Atos capítulo 11, versículo 28. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome, olha a profecia do homem, haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Atos 11, versículo 28. Eis a profecia de Ágabo, correto? Veja, o profeta diz aqui, vou voltar ali, amém? 85. Em nenhum tempo, através da era da igreja, desde a igreja primitiva apostólica, a igreja protestante jamais teve um profeta. Diga-me quem foi? Me mostre. Nunca. Eles tiveram na era apostólica primitiva um Ágabo, que era um profeta vindicado. Agora, com relação a ser um profeta vindicado, é que quando a sua profecia fosse cumprida. Correto? Amém?
mas não tem nada a ver, volto a dizer outra vez, porque a ilação que eles fazem é terrível. João, um profeta menor abaixo de Lembrana, correto? Querendo fazer essa relação com lá no princípio, como Ágabo também era um profeta menor abaixo de Paulo. Ágabo está predizendo de uma profecia que não tem nada a ver com fundamento sobre o qual a igreja devia estar edificada. Isso é uma profecia com relação a algo natural. E quando a mesma fosse cumprida essa profecia, era a vindicação do ofício daquele homem, de Ágabo, correto? Amém? Entenderam? Profetas aqui na mensagem, a era de Laodiceia, preste atenção, 43, o profeta não diz assim, irmãos, a era de Laodiceia, parágrafo 43, não estou negando que haverá pessoas na última era que profetizarão, veja, a pluralidade, o profeta está dizendo, eu não nego que haverá pessoas na última era que profetizarão e que seus ministérios podem ser e ainda serão corretos, eu não nego que haverá profetas, amém? Como nos dias de Paulo, quando houve um chamado Ágabo, um profeta que profetizou uma fome, correto? O profeta está dizendo aqui, eu não estou negando que haverá pessoas na última era que profetizarão e que seus ministérios podem ser e ainda serão corretos. Veja, é uma pluralidade, plural, mais de uma pessoa que profetizará, amém? Então, isso aqui não pode ser atribuído apenas a uma pessoa em singular, correto? Por quê? Porque está dizendo profetizarão, é plural, amém? E este profetizar implica em trazer, se este profetizar implica em trazer algum mistério relativo a algum fundamento sobre o qual nós deveríamos estar edificados, então poderíamos tomar também, veja, o profetizar das filhas de Filipe, que nós lemos no princípio, lembram? Filipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Vocês conseguem fazer essa pequena distinção? Amém? Então, este profetizar de suas filhas não tem nada a ver também com algum ensinamento, algum fundamento que deve ser lançado, amém? A Bíblia diz, nós lemos em Atos capítulo 21, e este tinha 4 filhas virgens que profetizavam, correto? Amém? Aleluia! Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 1. Paulo diz assim, vamos ler para que nós possamos assimilar melhor. Estão entendendo? Amém? 1 Coríntios 14, 1. Conhecido de vocês, amém? Paulo diz, segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de, concluam comigo, o de profetizar, amém? Buscai com zelo os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. O dom de profetizar e profeta videntes são duas coisas distintas, diferentes, correto? O dom de profetizar é o dom de predizer algo, correto? É uma advertência, é uma prevenção, é uma advertência como nós lemos Ágabo, esse profeta vindicado, predizendo algo com relação a algo natural, correto? Então esse profetizar, esse dom de profecia é uma predição, é uma advertência, é um dom que está no corpo local, sujeito a qualquer pessoa que esteja batizada com o Espírito Santo, porque, irmãos, pode-se manifestar-se dons de profecias, mas a pessoa também não estar batizada com o Espírito Santo. E esses dons sem o Espírito Santo na pessoa é uma pedra de tropeço. E você sabe que um dom de profecia está sujeito a ser julgado, mas um profeta vidente não se julga, correto? Esse mesmo fundamento que se perdeu durante as eras do qual está edificado a igreja, Efésios 2, 18 e 19. Vamos voltar lá? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Você sabe que esse fundamento foi perdido? Isso não foi, vamos dizer assim, algo que foi surpreendente e Deus não soubesse, Jesus Cristo não soubesse disso. Não, tanto ele sabia que isso se perderia, esse mesmo fundamento se perderia, que antes de se perder, Deus já havia predito, profetizado que Elias viria primeiro e
restauraria todas as coisas, ou seja, restauraria esse mesmo fundamento que foi se perdido, correto? Quando William Branham veio em seu ministério de primeira e segunda etapa, restaurando esse fundamento apostólico, batismo, ceia, a posição da mulher na igreja, ele não veio introduzir uma outra doutrina, lançar um outro fundamento, ele veio restaurar esse fundamento, correto? Por que que as igrejas hoje, as pessoas hoje estão caindo, estão ruindo, estão desmoronando, estão cada vez mais no mundanismo, porque eles estão edificando fora do fundamento, e todo qualquer ministério que está sendo edificado fora desse fundamento, a tendência é cair, ruir, terminar, amém? Deus nos ajude, nós, o ministério, e cada um de nós como indivíduo, edificarmos sobre o fundamento da palavra, amém? Graças a Deus. Então, o dom de profecias é uma advertência com relação a algo natural, não é algo que é para lançar algum fundamento, amém? Algum ensinamento, a revelação de algum mistério, amém? Então, nós lemos 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, agora o mesmo capítulo e o versículo 27 ao 31, depois vocês quiserem ler lá, 1 Coríntios 14, 1 e 1 Coríntios 14, 27. Amém? Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, cada um por sua vez, e que haja intérprete. Não procure agora, só preste atenção, amém? Versículo 28 de 1 Coríntios 14. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. O 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Correto? Você observou o versículo 29? E fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Isso é uma predição, amém? É uma predição com relação a algo natural, é uma advertência. O pastor depois vai falar melhor para nós, amém? É uma advertência com relação a algo natural. Implica em uma prevenção de algum acidente, amém? Amém? Graças a Deus. Então esses estão inclusos na profecia de Joel. Isso é o que Joel disse lá em capítulo 2, versículo 28. E derramarei do meu espírito sobre vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Correto? Quando Joel predisse isso aqui, esse profetizar não significa que também é um ensinamento que será trazido, algum mistério que será revelado, algum fundamento que será posto, amém? Que somente um profeta vidente tem que comissão para colocar, amém? Para pôr, amém? Então julguem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Aquela profecia ela é de Deus, então nós recebamos 2, 3 pessoas espirituais julguem. Se ela é verdadeira, nós recebemos, amém? Então, quando Joel disse, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, isso não está implicado. Sabe que muitas pessoas, pregadores, fazem também essa ilação, pegam tal escritura para quererem vindicarem o ministério ou autenticarem seus próprios ministérios. Porque aqui em nossa igreja nós autorizamos mulheres pregadoras, nós comissionamos mulheres pregadoras, correto? Nós levantamos mulheres pregadoras para autenticarem. Querem incluir, autenticar seus ministérios com tal escritura. Como se isso aqui fosse uma vindicação. Não tem nada a ver. Porque esse profetizar não quer dizer ensinar, correto? A palavra profetizar, o que significa? Significa contar uma experiência sob inspiração, ou predizer algo que está para acontecer. Olha outra vez aí, profetizando, predizendo algo que está para acontecer, correto? Quando Joel 2:28 disse, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, não tem nada a ver com pregar, correto? Amém? Vamos ali. Sabe que Paulo, como um profeta vidente, apenas para que nós possamos concluir, já estarei terminando às 8h15, amém? Paulo, como um profeta vidente, ele pôde ver, o que é um profeta vidente? Ele pode ver acontecimentos futuros e tanto acontecimentos passados que aconteceu. Moisés, como um profeta vidente, escreveu aquilo que ele viu lá no Gênesis, correto? Paulo, como um profeta vidente, depois que veio Moisés, muitos anos na frente, também escreveu aquilo que ele viu lá no Gênesis. Você crê assim? Olha o que Paulo diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo
14. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Correto? O que isso quer dizer? Paulo, como vidente, viu que aconteceu, isso aqui aconteceu no Éden? Sim, porque antes da queda, antes do pecado, havia apenas um pacto. O homem e a mulher eram coiguais um com o outro. O homem não dominava sobre a mulher. Mas após a queda, aí Deus fez um pacto duplo, correto? E a partir desse pacto duplo, aí então o homem passava a dominar, a reger sobre ela pela palavra, com amor, tendo ela como um vaso mais frágil, mais fraco, amando-a, sustentando-a, amém? Assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, amém? Então você quer ver esse pacto duplo lá em Gênesis 3,16? Diz a Bíblia. Gênesis 3,16. E a mulher disse, Deus dizendo à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás filhos, dará luz a filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Veja que agora é um pacto diferente. Amém? Não era mais um pacto de coigualdade. Agora era um pacto duplo, onde o homem passava a dominar, a reger. Sabe que nós estamos agora em caminho reverso, voltando outra vez como quando era lá no Éden, correto? Onde havia aquela igualdade, amém? Aquele pacto de coigualdade, onde o homem e a mulher estavam no mesmo patamar. Amém? Estamos indo, e assim será lá no milênio, amém? Mas para que nós possamos chegar lá, nesse milênio, esses 1000 anos, onde Adão e Eva não puderam cumprir, nós temos que nos sujeitar a este pacto aqui, amém? Nos sujeitar a este pacto aqui. E quando não se sujeita a este pacto, o que está provando? Está provando que não está incluso neste pacto, amém? Amém? Então, antes da queda havia apenas um pacto de coigualdade, eram coiguais. Amém? Essa é a razão pela qual Deus não permite a mulher pregar. Correto? Porque quando a mesma faz isso, está mostrando que ela está acima do homem, está dominando o homem. Correto? Graças a Deus que nós conseguimos observar este pacto de Deus. Amém? Então, neste pacto, a mulher perdeu o seu direito de coigualdade com o homem, amém? Neste pacto o profeta diz que Deus os vestiu de forma diferente, amém? Então, portanto, quando uma mulher se veste como homem, está mostrando o quê? Que ela não está inclusa neste pacto. Deus vestiu Adão e Eva de formas diferentes depois da queda, correto? Depois de fazer aquele pacto duplo, amém? Quando a mulher corta seus cabelos, mostra que ela não está sob este pacto, sob esta lei. Havia tantos versículos e tantas, amém? Tantos que eu poderia deixar aqui, mas eu vou concluir, amém, irmãos? Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Então, o profeta vidente é aquele que pode ver e predizer de eventos futuros e eventos passados. Veja que Paulo, como um profeta vidente, viu o que aconteceu há 4000 anos lá no Éden. Correto? Amém, irmãos? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos adorá-lo com a salva de palmas. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Ouvimos uma palavra bem instrutiva, né? Sobre que é um profeta vidente, né? E a profecia. Eu ouvindo o irmão Jorge falando, me lembrei que Paulo diz que em parte nós falamos e em parte nós profetizamos. Agora, em parte nós profetizamos, e quando nós profetizamos, nossa profecia pode falhar. Mas quando é um dom de Deus, aquela profecia é o Espírito Santo falando através daquela pessoa, profetizando. Aí não falha, mas nós podemos profetizar e falhar. Por exemplo,
amanhã eu farei tal coisa. Você está profetizando, porque o amanhã não chegou ainda. O amanhã não aconteceu. Segunda-feira vou trabalhar. Aí chega segunda-feira, você vai trabalhar, você cumpriu a sua profecia. Você profetizou, porque é uma predição, como ensinou aqui o irmão Jorge, com bastante maestria, predizer o futuro. Mas nós podemos profetizar e às vezes falhar. Amanhã farei tal coisa. Por isso que Tiago que disse, né? Nunca diga amanhã farei tal coisa, mas diga se Deus quiser, eu farei tal coisa. Se Deus quiser. Que nós podemos querer, mas Deus não vai permitir, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé amanhã às 18 horas. Estaremos